Programação de computadores, lista 11, exercícios de funções, questão 8, função número. Recebe um número float e retorna as suas partes inteira e decimal separadamente, e ainda uma letra P se o número for positivo e N se for negativo. Exemplo, se receber o valor menos 12,45, deve retornar os valores 12, 0,45 e N. Vamos ao deve. Lá no final, função número. Então, vamos pensar, o que essa função recebe? Recebe o número float. Muito bem. Então, eu tenho float, um número. E o que ela tem que retornar? As partes inteira e decimal separadamente e uma letra. Então, ela tem que retornar um número inteiro, um decimal e uma letra. Não tem como retornar 3 elementos separadamente. Tampouco tem como fazer um vetor com um elemento inteiro, um decimal e uma letra. Então, nesse caso, ela vai ter que retornar um registro, com um campo inteiro, um decimal e um campo char. Então, vamos criar o registro lá em cima. Eu vou chamar esse registro de número. Vou chamar de partes de um número. Pronto. Aí, do tipo inteiro, a parte inteira. Do tipo float, a parte float. E do tipo char, uma letra, para saber se o número é positivo ou negativo. Então, eu criei uma estrutura, partes de um número, e ela tem 3 campos. Um primeiro inteiro chamado parte int, o segundo float chamado parte float e o terceiro char chamado letra. Então, lá na minha função, eu tenho que criar uma variável desse tipo. Vou chamar essa variável de partes. E essa variável vai ser retornada partes. Se eu estou retornando uma variável partes do tipo partes número, então a função é do tipo partes número, porque o tipo do retorno é o mesmo tipo da função. Copiando aqui a assinatura, colando lá no início, essa é a estrutura da minha função. O corpo da função. Ele deve receber um número float e dividir em 3 partes, a parte inteira, a parte decimal e uma letra. Então, eu vou criar uma variável inteira chamada número int. Vou criar uma variável float chamada número float. E vou dividir esse número que eu recebi num na parte inteira e na parte float. Então, para tirar a parte inteira, basta atribuir uma variável inteira à sua variável float, que ele vai pegar a sua parte inteira e vai jogar na variável. Para tirar a parte float, eu vou fazer o número que eu recebi menos a parte inteira dele. Por exemplo, eu recebi 12,45. Quando eu tiro de 12,45 a parte inteira, aqui em número int fica só o 12. E no float vai ser o 12,45 menos o 12, que aí vai dar 0,45. Por último, a letra, né? Vou criar uma variável char, parte letra. Vou chamar ela de parte letra. E vou dizer que se o número que eu recebi for maior do que 0, parte letra vai receber P de positivo. Se não, parte letra vai receber N de negativo. Voltando no enunciado, letra P se o número for positivo e N se for negativo. Muito bem. Essas 3 variáveis, número int, número float e parte letra, que eu declarei, elas têm que retornar dentro do registro partes. Eu tanto posso fazer partes, ponto, parte int, recebe a variável número int, partes, ponto, parte float, que é o segundo campo, recebe a variável número float, e partes, ponto, letra, recebe a variável parte letra.
e retornar, quer dizer, eu declarei 3 variáveis separadas, coloquei os valores em separado e depois joguei no registro e retornei o registro. Como eu poderia ter colocado direto no registro, sem a necessidade de criar as 3 variáveis. Então, nesse caso, ficaria assim. No lugar da variável número int, eu colocaria o registro no campo parte int. No lugar da variável número float, o registro no campo parte float. E no lugar da variável parte letra, o registro no campo letra. Dessa forma, eu não precisaria das variáveis em separado. Eu ficaria com a atribuição direta no registro. Assim o código fica mais enxuto, fica menorzinho, funciona da mesma forma. Essa é a minha função. Agora eu só preciso pedir para o usuário digitar o número e mandar o número para a função. Então, vamos lá no case, é o case 8, printf, digite um número float. Em português, né, um número real. Scanf como um flutuante e comercial real. Deixa eu criar essa variável real, float, para ele não dar erro. Então, eu pedi para ele digitar um número real, ele digitou e agora eu vou mandar para a função. O nome da função é número e eu vou passar o número real que eu acabei de ler. Observem que essa função retorna um registro, né? Ela retorna um registro partes do tipo partes número. Então, aqui no main eu também tenho que ter um registro desse mesmo tipo para receber o retorno da função. Deixa eu declarar aqui o registro. Eu vou chamar de P1. Não, P1 já tem. Partes 1. E aí essa variável partes1, que é desse tipo partes número, é quem vai receber o retorno da função número. E aí na sequência eu só preciso escrever os resultados. Partes do número, a parte inteira, a parte decimal e a parte caractere. Então, dentro do registro partes 1, eu tenho a parte inteira. Dentro do registro partes 1, eu tenho a parte flutuante. E dentro do registro partes 1, eu tenho a letra dizendo se é positivo ou negativo. Ficou uma instrução muito grande, ó. Eu vou quebrar em 3 printfs para ficar mais fácil de ler. Parte inteira do número, aí eu vou colocar só a parte inteira. Assim. Parte inteira do número, parte decimal. Aí aqui eu vou colocar só a parte decimal. Pronto. E a letra P positivo ou N negativo, acrescente C, aqui eu vou colocar só a letra. E esse aqui é o resultado da função. Vamos testar. Opção 8, número. Digite o número real, 12,45, parte inteira 12, decimal 0,45 e a letra P. É só colocar no singular, parte, e essa era a nossa questão de número 8.